Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Gustavo Marques, Cristo e o Reino. Nós vamos dar início a uma nova série. Nós vamos falar sobre o perigo das distrações. Você acredita que a distração ela pode nos destruir? Se prepare então, vem com a gente que nós vamos mergulhar na palavra de Deus e vamos ver todas essas nuances em relação a esse tema. Bem, no livro de Êxodo, no capítulo 32, as escrituras dizem o seguinte, nós vamos ler esse texto para poder compreender um pouco melhor nessa primeira parte dessa série, que creio, irmãos, que terá aí em torno de até 3 partes dessa série, mais uma série de 3 partes, e para que nós possamos aí não esgotar o assunto, porque o assunto é muito amplo, mas para que nós possamos entender, irmãos, todos os cuidados que nós temos que ter para não perder o foco, não tirar os nossos olhos da pessoa de Jesus, da pessoa de Cristo. E o nosso texto inicial aqui, o nosso pontapé inicial nessa nova série, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32. E eu quero ler o versículo de número 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Olha que absurdo, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, o bezerro de ouro, e o adorou. E lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Eu vou ler o versículo 25. Quando Moisés desce do monte, versículo 25 de Êxodo 32. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta, para vergonha no meio dos seus inimigos. Enfim, irmãos, essa série que nós vamos abordar, falando um pouco sobre o perigo das distrações, baseado nesse texto, a primeira coisa, queridos, eu quero ministrar aqui algumas coisas muito interessantes e alguns cuidados que nós temos que ter. A primeira coisa, irmãos, é que no versículo 1 do Êxodo 32, começa dizendo assim: e aqui está a raiz, eu creio que de todo o problema, né? De tudo aquilo que está aí ligado a essas distrações.
que é o seguinte, mas, vírgula, vendo o povo. Então, esse vendo o povo foi o ponto de vista do povo em relação àquela situação. Que situação? A subida de Moisés ao monte e aquilo que estava atrelado ali a essa demora. Moisés, na visão do povo, vendo o povo que Moisés demorava, que Moisés tardava. Então, preste atenção. A raiz está aqui, irmãos. Esse foi o ponto de vista do povo em relação àquela situação. Foi a maneira que eles viram, e por verem de uma forma incorreta, eles perderam o foco. Então Moisés, irmãos, aqui trazendo algo, Moisés estava demorando, havia uma razão para a demora de Moisés. Só que Moisés, ele estava na presença de Deus, essa era a razão da demora de Moisés, que foi incompreendida pelo povo de Israel ali no pé do monte. Então Moisés estava na presença de Deus, ele não poderia sair de lá na hora que ele quisesse, porque foi Deus que o chamou. Foi Deus que chamou Moisés para ir até a presença dele, para subir aquele monte. Ali no capítulo 24 de Êxodo, Deus diz para Moisés, sobe até mim. E ali naquela subida, de forma bem objetiva aqui, não vou me prender a esses detalhes, quando Moisés subiu a convite de Deus para estar na presença de Deus, Deus o chamou para revelar a ele, tratar com ele, com Moisés, assuntos de extrema relevância, assuntos extremamente importantes, irmãos. Como, por exemplo, primeiro, os 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos nessa subida a Moisés, que vai desde Êxodo 24 até Êxodo 40, quando a casa de Deus ela é levantada, ela é colocada de pé. Então ali, quando Deus ele recebe o segundo, a planta da casa de Deus, do tabernáculo de Deus no deserto, o tabernáculo de Moisés, a casa de Deus no deserto, essa casa foi levantada lá em Êxodo 40. Moisés ali, Deus está tratando desse assunto de extrema relevância com Moisés. Enquanto ele se demora à vista do povo, ele está demorando. Mas Deus, quando nos chama para a presença dele, irmãos, é porque Deus quer tratar de coisas importantes conosco. Aleluia! Deus quer tratar de coisas importantes comigo, com você que está assistindo esse vídeo. Então, uma outra coisa, um terceiro assunto que Deus tratou com Moisés quando ele se demorou, a vista do povo se demorou no monte, no cume do monte, que era tratar o assunto do sacerdócio. Esse assunto do sacerdócio tão importante para nós. O sacerdócio de Arão, dos seus filhos. Hoje nós sabemos que a igreja é uma igreja sacerdotal. Então aqui, quando Deus chamou Moisés, foi para revelar assuntos e coisas importantes para o povo de Deus. Porém, irmãos, o povo, essa impaciência do povo faz com que eles percam o foco. Eles acabaram sendo distraídos, eles perdem o foco daquilo que é celestial. Inclusive, se você observar no versículo 1, eles dizem, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, olha que sacrilégio, digamos assim, que eles cometem. Essa impaciência faz com que eles percam também eles fazem essa referência à pessoa de Moisés com muita ingratidão. Eles dizem, quanto a este Moisés. Eles demonstram aqui porque perderam o foco, perderam a visão das coisas de Deus.
se tornaram impacientes e, consequentemente, eles já começa a brotar neles, começa a brotar na natureza deles a ingratidão. Eles tratam Moisés, o líder que Deus levantou. Não foi Moisés que tirou o povo do Egito, foi Deus que tirou com mão poderosa, usando a vida de Moisés. E aqui, por causa dessa impaciência, eles já tratam a pessoa de Moisés com certa ingratidão na própria fala. Bem, quando nós, como povo de Deus, nos distraímos, começamos a olhar para as coisas terrenas e carnais e a olhar para aquilo que satisfaz os nossos próprios prazeres. Então, vou repetir. Quando nós, como povo de Deus, nos distraímos, assim como essa referência das Escrituras de Êxodo 32, quando nós, como povo de Deus, nos distraímos, gente, começamos a olhar para as coisas terrenas e carnais e para os nossos prazeres. Foi o que o povo fez. Como diz, eu quero ler um outro texto, como diz o apóstolo Paulo, de algo profundo, tremendo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3. O apóstolo Paulo, pessoal, vai dizer o seguinte na sua carta. Olha que coisa interessante. No capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que forte, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu achei muito interessante essa fala do apóstolo Paulo, irmãos. Por quê? Porque, como diz esse texto, esse tipo de igreja, esse tipo de pessoa, de povo de Deus, ele tem um olhar voltado apenas para as coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. O problema não é pensar nelas, porque nós vivemos nesse mundo enquanto estivermos habitando esse tabernáculo até a volta de Jesus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que tem um grupo de pessoas que só pensa. O olhar, o pensamento está voltado, abre aspas, apenas, fecha aspas, para as coisas terrenas. Apenas. Então, eu quero, nesse primeiro vídeo, eu quero falar um pouquinho nesse texto, algo tremendo, irmãos, tremendo. As consequências da distração. Já nessa primeira parte, nós vamos ver as consequências da distração do povo de Israel aqui nesse texto. Vamos ficar só nesse texto, nessa primeira parte. Então, vamos lá. A primeira coisa, irmãos, que eu anotei aqui, eles, por causa dessa impaciência, por causa que, como diz o texto, mas vendo o povo que Moisés demorava, tardava em descer do monte, eles ficaram impacientes e perderam a visão e começaram a olhar para os seus próprios prazeres. Então, irmãos, a primeira coisa, versículo 4 do capítulo 32, a consequência disso, a primeira, eles fazem um bezerro de ouro. Bezerro de ouro, irmãos, é símbolo de força e fertilidade. Força. Esse bezerro de ouro, ele nos leva, ele aponta para a força e governo humano. A força do nosso próprio braço,
nossas próprias habilidades sem precisar depender de Deus. Então, a primeira consequência é que é gerado o bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro é símbolo de força e de fertilidade, de uma prosperidade baseada, fundamentada numa independência de Deus. Olha que forte. E isso leva eles a uma vida cristã sem o temor de Deus. Por quê? Porque lá no versículo 6 diz que eles se levantam para comer, beber e divertir-se. Então, ao invés de termos o nosso foco na santidade de Deus, o nosso foco na palavra de Deus, o nosso foco no caráter de Deus, agora o foco desse tipo aqui de igreja, de povo de Deus, de cristão, é uma vida cristã sem temor de Deus, baseada na diversão. A segunda consequência nós encontraremos ali no versículo 7, quando diz assim: então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Versículo 8, e depressa se desviou do caminho. Depressa se desviou do caminho. Então eu quero abordar aqui essa consequência, se corrompeu e se desviou do caminho. Versículos 7 e 8. Essa palavra, irmãos, no hebraico, se corrompeu, a palavra é sachat. E ela quer dizer deteriorizou, arruinou, estar inutilizado, destruído. Trocando aqui em miúdos, quando Deus diz, esse povo, o povo que saiu do Egito se corrompeu, é que eles foram levados a uma ruína total por causa desse comportamento. Então a palavra é sachat, e que quer dizer, resumindo, uma ruína total. Começaram a se deteriorizar e passaram a um estado de foram inutilizados. O caminho, diz ali, depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. E aqui, irmãos, é muito fácil nós interpretar. O caminho de Deus é perfeito. Como diz os Salmos de número 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Mas em João, capítulo 14, versículo 6, nós temos a revelação do caminho de Deus. O caminho de Deus é uma pessoa, é Cristo Jesus. Então, olha a importância desse assunto sobre o perigo das distrações. Se nós desviar o nosso foco, se nós perdermos a visão das coisas celestiais, estamos correndo o risco de nos corromper e de nos desviar do caminho que é a pessoa do Filho de Deus, que é Cristo. Terceira consequência, nós vamos encontrar que eles ali fizeram no versículo 8, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E diz o texto que eles adoraram. Eles adoraram. Então aqui entra a terceira consequência da distração, idolatria. E o que eu quero dizer aqui com idolatria de uma forma bem simples, irmãos, um conceito. Idolatria é quando Cristo não está mais reinando assentado no trono do nosso coração. Aleluia! Idolatria é quando Cristo não está reinando assentado no trono do meu coração. Porque afinal de contas, irmãos, nós temos que entender definitivamente que o trono que Deus mais deseja habitar e estar assentado para governar é o trono do coração da sua noiva, a igreja dos santos. Então, quando Cristo deixa de ser o centro da minha vida, é quando eu adoro outras coisas, é quando
tudo é mais importante do que Ele. Então essa idolatria é quando Cristo, a pessoa amada do nosso Salvador, não está mais no centro do trono da nossa vida. Que coisa tremenda, irmãos. Quarta e última consequência aqui nesse primeiro vídeo. Mas antes, eu quero reforçar aqui uma fala. Eu quero afirmar, irmãos, categoricamente, que as distrações podem sim nos destruir. As distrações com as coisas desse mundo podem sim nos destruir. A palavra apostólica do apóstolo João, na sua primeira carta, me ocorreu aqui agora. Vamos ler. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo... primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. A palavra apostólica de João é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia! Então essa é a palavra apostólica para nós. Essa é a palavra apostólica para os nossos dias. Não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Isso é ter foco. Isso é viver uma vida longe das distrações. Então, categoricamente eu reforço a fala. As distrações podem sim nos destruir. Cuidado. Muito cuidado. Quarta e última consequência, versículo 25 do texto que nós lemos. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, e aqui eu faço uma observação, eu estou lendo aqui na minha Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, a ARA, mas na King James 1611, a Bíblia King James 1611, essa palavra desenfreado aqui é nu. Eles estavam pelados, nus. Então, as distrações podem levar o povo de Deus à imoralidade, à perda do caráter de santidade, uma vida de atitudes repletas de rebeldia, que foi o que aconteceu aqui com o povo em Êxodo 32. Então, percebam que as distrações podem nos levar à imoralidade, à perda de um caráter de santidade, de uma vida de santidade em Deus, e uma vida de atitudes repleta de rebeldia, de insatisfação, de impaciência. O povo ficou nu, pelados diante do Senhor. Então, eu finalizo essa primeira parte afirmando para vocês: Moisés estava tendo uma conversa na presença de Deus com o próprio Deus, tratando de assuntos de extrema relevância e importância para o povo de Deus. Por isso foi a demora dele. Enquanto isso, o povo não suportou o tempo de espera e se distraiu com as coisas desse mundo, com os próprios prazeres, com a própria vontade carnal deles, e passaram a olhar para tudo de uma forma terrenal. Fica essa palavra de alerta, e nós estaremos aí nos próximos vídeos dando sequência.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione aí as minhas redes sociais. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.